Olá, este é o G2 Entrevista e eu sou Gláucia Vieira da G2, uma consultoria de SAP Business One, o sistema de gestão preferido dos CFOs e dos investidores. Meu convidado de hoje é o Ranier da Bridge, uma consultoria especializada em internacionalização, governança de empresas familiares e startups. Ranier da Bridge, meu amigo. Ranier, eu quero que você comece então já explicando, porque eu acho que o conteúdo desse programa vai ser incrível, você tem muito para falar e explicar para a gente. Acho que está tudo aqui muito em moda nesse momento, as empresas procurando aí se inovarem, se organizarem, tá, né? A gente vai falar de ESG, que faz tempo que eu estou querendo falar desse tema, e eu tenho certeza que você vai dar uma aula aqui para a gente. Super bem-vindo, obrigada por aceitar meu convite, e já começa falando sobre você, sobre a Bridge, começa a sua aula aqui para a gente. Cláudia, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com você, parabéns pelo programa. Veja, é você que provocou temas bastante instigantes, né, que eu acho que estão na pauta de todo empreendedor no Brasil, né? Então, a Bridges Idea Consulting é uma consultoria que a gente chama de boutique, especializada na internacionalização, por exemplo, de startups. A Bridges hoje está fisicamente, vamos dizer, ela é uma empresa local, ela tem atuação local com conhecimento global, mas nós estamos aqui em Recife e também já estamos em qualquer lugar do mundo, né? Então, hoje nós temos esse foco de internacionalização de startups. Apoiamos a governança de empresas familiares, filantropia, impacto social e também gestão de riquezas. Então, esse é o nosso foco, são os nossos 3 focos de ação. E dentro disso daí temos muita coisa boa para a gente estar conversando, viu? Não, sem dúvida. E esqueci de comentar isso, que na verdade você está no centro do mundo, Recife, Nordeste, eu adoro isso. E aí sempre que a gente for conversando aqui, Ranier, você está em casa, você pode fazer a sua referência para o Nordeste, como é que está o mercado nordestino, aí que a gente fica super curioso e não tem como não olhar esse mercado, né, com uma certa ambição. Quem não quer estar no mercado nordestino hoje em dia, né? É maravilhoso. A G2 está cheio de nordestino, estou super feliz, adoro quando a gente faz uma reunião e eu ouço esse sotaque. Você é um nordestino falso, que eu sei, que você não é daí, rapaz, eu sei, que você foi levar uma vida boa por aí e faz muito bem. Eu vou engatar aqui na nossa primeira pergunta para a gente começar a conversar. Como você fala de empresas familiares, traz para a gente, Ranier, qual que é a proporção de empresas familiares aqui no mercado de PME? Olha, esses números são muito grandes. Você tem hoje uma predominância de 70%, 80%, dependendo da região, até 90% das empresas PMEs do Brasil são familiares. Você também, por exemplo, você pegar uma analogia com a Alemanha, a máquina propulsora, por exemplo, da Alemanha são as pequenas e médias empresas, não são as grandes empresas como Siemens, Volkswagen, enfim, outras tantas. São as pequenas e médias empresas, e no Brasil também. Só que falta um posicionamento estratégico das pequenas e médias empresas em termos de uma visão de legado, uma visão estratégica. E o Nordeste ainda tem um percentual ainda mais alto do que o Sudeste, né? Eu chamo que o Nordeste é o Oceano Azul. Eu gosto muito do livro Oceano Azul. E aqui é um oceano de oportunidades. E a gente tem que trabalhar muito, sair um pouco do centro, dos grandes centros, não só do Brasil, mas do mundo, e procurar alternativas hoje. Isso a pandemia nos proporcionou, você olhar realmente estrategicamente para outras regiões. Interessante que eu estava participando esses dias dos 20 anos da XP com o Guilherme Benchimol, e ele falou 2 questões que eu achei fantástica. Ele é uma aula, né? Ele é um cara que tem uma visão, ele tem o propósito, e ele falou: empreender, para você empreender, e é um dos assuntos que nós vamos falar bastante sobre empreendedorismo. Empreender, você precisa de 2 coisas: visão e capital. Visão de negócio e capital. Então, muitas pessoas têm a visão de negócio e não têm capital. E tem outras. Quando você vai empreender, você precisa trabalhar com pessoas, você precisa trazer pessoas que compartilhem da sua mesma visão de negócio. Então, esse é um segredo que ele trouxe, que eu achei fantástico, ele resumiu muito bem. E ele trouxe um dado que é importante, que apesar do ano de pandemia, do ano de 2020, no ano de 2020 nós tivemos 8% mais aberturas ou novos CNPJs do que o ano anterior de 2019. Então você vê que o empreendedorismo está no nosso DNA, o DNA brasileiro. Agora, a gente precisa olhar para as pequenas e médias empresas com uma visão como se fosse uma grande empresa, né? A visão estratégica, os princípios são iguais.
Então, quando a gente fala de pequena empresa, às vezes existe também muito preconceito, porque a maioria das PMEs são empresas familiares. Então, começam com uma visão, às vezes sem capital, ou já tem um capital, vão crescendo. Interessante, viu, Glaucia? Só para complementar aí, existe uma pesquisa que está na sua 10ª edição, e eu tenho o privilégio, eu já participo de várias entidades de empresas familiares no mundo, por exemplo, a FBN, que é a Family Business Network, por exemplo, e eu participo já há 7 anos da pesquisa da PwC, que está disponível online para fazer o download. É uma pesquisa de empresas familiares. E ela traz um dado muito interessante que eu acho muito estratégico, que a pandemia, 2009, momentos críticos da economia, as empresas familiares que têm uma governança, que têm uma estruturação, elas são muito mais valorizadas do que em momentos de bonança. Por quê? Porque as empresas familiares, e aí a pequena, média ou grande empresa, elas têm uma visão de médio e de longo prazo. Então, tem que haver esse equilíbrio de unicórnios, de startups, de empresas familiares, de visão de curto, médio e longo prazo. Esse equilíbrio é muito importante, e as PMEs trazem esse equilíbrio para o mercado. Que maravilha você ter trazido esse número, que eu vi isso também, né, de que teve um número maior, teve essa taxa aí interessante de abertura de empresas. O brasileiro não desiste nunca, que bom, né? A gente fala muito mal de nós mesmos, só a gente pode falar mal de nós mesmos, né? Não é assim também, não. Só a gente fala mal da gente, mas o brasileiro tem essa garra de encontrar soluções na dificuldade, então esse número é muito interessante. Também vi o evento da XP, que estava super legal, com um tema que a gente vai conversar aqui, né, que é o ESG, foi interessantíssimo, que bacana que você fez essa citação, Reniero. Agora me diga aí, quais os erros mais comuns do processo de transição entre uma geração e outra? Olha, esse é um assunto que a gente podia ficar conversando por muito tempo, mas para exemplificar, depois eu entro especificamente na sua pergunta, existem 2 séries na Netflix que eu recomendo a todo mundo assistir. Uma é sobre a Rainha Elizabeth, né, ou a Rainha, o pessoal chama a estrutura palaciana, né, da Rainha Elizabeth, e o outro Império Romano. São 2 séries fantásticas, porque, na verdade, o que você está trabalhando nessas séries? Governança, sucessão, protocolos familiares, protocolos de Estado, tudo que nós vamos falar em termos de governança, de sucessão, né, de transição de geração, está lá. Na época do Império Romano se matava, né? Então, nós evoluímos um pouquinho hoje nós temos alguns protocolos que asseguram, ou pelo menos nós temos o conhecimento, nós temos que pôr em prática esse conhecimento, né? Nem sempre ter conhecimento é colocar em prática, né? Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não põe em prática. E nesse documentário, essa série documentário da Netflix com a Rainha Elizabeth é fantástico. E aí eu vou pegar um pequeno exemplo, né? Você vê o príncipe Harry, ele se desligou da alta nobreza, ele continua príncipe, mas ele não tem mais as atividades agora dentro da família real. Foi para os Estados Unidos, casou com uma plebeia, como se fala, né? Não tem linhagem real, e está causando um alvoroço, né? Fez entrevista, falou isso, falou aquilo. Veja, essa mesma situação existe nas grandes famílias, nas grandes dinastias, nas grandes empresas, nas pequenas e médias empresas, né? Você tem que trabalhar muito a questão de sucessão. Nem todo herdeiro vai conseguir ser um bom sucessor, né? Mas, geralmente, o sucessor está entre os herdeiros ou não. Então, esse dilema de herdeiro, sucessão e transição é um dilema assim, muito complexo e, geralmente, onde as empresas morrem, minha amiga Glaucia. 70% das empresas familiares não sobrevivem a esse processo de transição, pelas mais diferentes razões. Ego, falta de disciplina, falta de regras claras, de trabalho, de sucessão, de entrada e de saída. Dizem que a parte mais importante do contrato é justamente quando o contrato não dá certo. Porque geralmente você faz o contrato, quando o contrato é feito é porque está tudo bem, no casamento, na empresa, então só existe amor. Mas ninguém se preocupa, e quando não der certo? Então eu brinco que a parte mais importante, a cláusula mais importante de um contrato é a parte de
se desfazer, como vai ser o rompimento. Enfim, as causas são as mais variadas possíveis de um erro de transição, mas esse é um erro mortal, não se preparar para essa fase, e esse é uma grande complexidade que as empresas, principalmente as empresas familiares, elas vivem hoje em dia. Muito bom papo, não? Se já nos acompanha, sabe que essa parada estratégica é só para te lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e prestigiar o nosso convidado curtindo esse vídeo. Se está nos ouvindo pelo Spotify, siga o nosso podcast. Ranier, eu fico aqui com os cabelos em pé. Você sabe que minha empresa é familiar, mas eu não tenho essa pretensão, essa ilusão de que meus filhos vão dar sequência. Bom, primeiro que nós somos um casal, então é fato. Quando aparece algum interessado na G2, assim, vamos conversar, quem sabe, né, um investidor, a primeira pergunta que você faz, como é que está o casamento? É uma coisa, né, a invasão de privacidade, não, mas eu entendo perfeitamente, porque é isso mesmo, a gente está há 23 anos, acho que a gente está completando 23 anos de casados e em negócio, né, então é uma parceria de longo prazo e que tem dado certo, mas realmente é uma empresa familiar, tem outros pontos aí a serem cuidados e que são observados também pelo mercado. Né? A gente tem os nossos, né, essa diferença aí. Agora, me conta, você tem algum caso onde você desaconselhou a passagem? Olha, essa pergunta, ela é capciosa e, na verdade, é o segredo do meu negócio, mas eu vou te dar uma dica da resposta, viu, Glaucia, e os nossos queridos ouvintes que estão acompanhando essa conversa, esse bate-papo aqui. A resposta, de forma bem objetiva, é não. Como é que eu trabalho? Eu trabalho com perguntas, Glaucia. Veja, com a consultoria, a gente, primeiro, não existe uma receita de bolo para governança, para sucessão, para internacionalização, né, para compliance. Enfim, cada empresa é um ser vivo. Né? Hoje em dia gosta de falar que com ecossistemas, enfim, relacionamento. A empresa é um ser vivo. Cada empresa é única. Então, nós precisamos entender, e acho que a melhor forma de você entender uma empresa é através de perguntas. E com as perguntas, na maioria dos casos, as pessoas já vão formando um raciocínio e entendendo o seu lugar, o seu objetivo, o seu legado. Então, esse é o nosso segredo. A gente não entra nessa questão de desaconselhamento. Essa decisão tem que ser endógena. Nós temos que apenas estimular, que eu brinco como uma enzima, né, essa reação para que as pessoas possam ter essa iluminação para chegar a uma conclusão. E você falou uma questão muito importante, viu, Glaucia? Os filhos são herdeiros, mas será que eles serão sucessores? Pode ser que eles não queiram trabalhar na empresa, mas mesmo que eles não queiram trabalhar na empresa, se a empresa continuar, eles vão se tornar herdeiros. E se uma empresa tem sucesso, é herdeiro de lucro. Se uma empresa vai para falência, aí é um passivo. Então, essa herança no empreendedorismo, ou o legado do empreendedorismo, ela pode ser positiva ou negativa. Então, o que você está falando em termos de conversa entre família, né? Obviamente, a gente não vai falar sobre sucessão e herdeiros ao domingo no espaguete com a avó, com a família reunida. Então, o espaguete vai voar. Mas existem momentos que você tem que ter esse tipo de conversa com os herdeiros, com aqueles que estão envolvidos na família. É fundamental, é o dedinho na ferida que a gente falou logo no início, que todos nós temos que colocar, viu? Se você tem um pouco mais de responsabilidade, você olha para o seu time e tudo que você construiu e você quer que a empresa siga saudável, né? Que ela cresça e que continue com os mesmos valores que você criou. Então, eu fico olhando os meus filhos, mas eu tenho bem claro que se não for a deles, não tem problema nenhum. Eu tenho uma outra sócia, tenho gente competente aí para, de repente, fazer essa passagem para outras pessoas que não sejam os meus. Não tem nenhum problema com isso, tá tudo certo. Agora me fala, indo para o lado, para ser outro segmento aí que a sua consultoria atende, analisando o cenário atual para as empresas brasileiras que querem se internacionalizar ou manter os seus serviços, os seus planos com os parceiros estrangeiros, como é que está isso? Qual que é a sua análise? Glaucia, primeiro a gente tem que lamentar
o que aconteceu com o mundo com essa pandemia e, infelizmente, lamentar as vidas que foram perdidas. Então, a gente não poderia dimensionar isso. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe oportunidades. Antigamente, para você visitar o cliente, você tinha que pegar avião, pagar hotel, pegar táxi, gastar com Uber, pagar o almoço. Hoje em dia, não. A prospecção você faz online, pelo Zoom, pelas várias plataformas de comunicação, né, com custo reduzido, no seu lugar, na sua casa, porque provavelmente não vamos voltar tão cedo para os escritórios. E aí, o que aconteceu? O mundo ficou pequeno. Então, eu, por exemplo, durante o dia falo com Índia, com Estônia, com China, com Estados Unidos, contigo, com a mesma facilidade com que antigamente eu tinha que fazer, só que pegando um avião e tendo todo o custo. Então, com esse raciocínio, desse lado, se assim podemos dizer, positivo da pandemia, né? Porque antigamente você não pegava o avião e ia visitar o teu cliente aqui no Nordeste e falava que você era pirangueiro, ou seja, você não tinha dinheiro. Hoje não, as pessoas estão abertas, as pessoas primeiro não querem te receber, muitas delas. Outras, elas estão abertas a reuniões online. Então, esse é o conselho que eu dou para todo mundo que quer internacionalizar. Internacional, cada um tem o seu motivo. É a oportunidade de reduzir custos, aumentar a produtividade, posicionamento da marca, buscar novos mercados, o que eu falei no início, o Oceano Azul, profissionais estrangeiros, né? Em algumas empresas hoje você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? O importante é você trazer o resultado, você faz isso online. Aumento das receitas, a questão da taxa cambial pode ser interessante, baratear o produto, enquadrar os produtos locais dentro de exigências internacionais, é que eu tenho repetido nos meus artigos, é o que eu chamo de local, ou seja, são empresas regionais, locais, com qualidade, com exigências globais. E essa importância de internacionalização é você adequar para o novo mundo. E se você não estiver adequado com algumas exigências, e aí nós logo já entramos no ESG, por exemplo, você não consegue e não vai entrar em mais alguns mercados. É que nem, por exemplo, o trabalho infantil ou análogo à escravidão. Empresas que estão ligadas hoje com esse tipo de trabalho, existe um cadastro e elas têm até limitação de créditos em banco. Então, as empresas locais, com visão globais, as locais, que não tiverem esse posicionamento, elas não vão conseguir novos mercados, inclusive podem sofrer boicotes. Então, a questão é séria. A internacionalização não é só pegar meu produto ou serviço ou vender num país, porque todo mundo quer ir para os Estados Unidos, né? Todo mundo quer ir para Nova York, mas existem inúmeros mercados e países, regiões extremamente atrativas e interessantes para as empresas brasileiras. E aí é uma questão que o trabalho que nós fazemos, é entender a empresa. E eu vou dizer uma coisa, eu falo bastante, mas vou te dar um segredo. Às vezes as empresas com os melhores produtos ou serviços, os melhores colaboradores não têm sucesso na internacionalização, porque não existe um respeito e uma adaptação à cultura local. Então, se você me perguntasse um dos fatores que mais impactam o sucesso da internacionalização é a compreensão da cultura, ou a aclimatação do seu produto ou serviço, Glaucia. É muito importante. Nossa, que interessante essa sua explicação, assim. Eu acho que muitas pessoas, muitas empresas entenderam essa oportunidade que você comentou da pandemia, todo mundo ficou muito acessível, a gente aqui também sentiu isso, nosso network aumentou pra caramba, é super bacana essa oportunidade que a pandemia nos trouxe. A gente percebe que talvez tenha uma timidez ainda no mercado quando a gente fala de internacionalização. Comenta um pouco, as etapas são muito burocráticas, isso leva muito tempo, depende do comportamento e também da boa vontade aí da própria empresa de fazer a coisa acontecer. A pergunta é muito boa, Glaucia. Veja, como eu disse, eu faço perguntas e em alguns casos a empresa chega no final do processo, ela vê que ela não está pronta, ela mesma vê que não está pronta, ou não está com a mentalidade, ou não era aquilo que eles imaginavam que seria. Então, isso também tem que ser contemplado
no trabalho. Eu acho que essa é a parte sincera do trabalho que a gente faz a quatro mãos. Veja, a questão cultural é um fator fantástico que impacta. Vou pegar um exemplo. A Eslovênia é um país de 2 milhões de habitantes, tem 27 dialetos. Você sobe a montanha, é um dialeto. Você desce a montanha, é outro dialeto. Veja, não é só dialeto, são costumes. Eu morei quase 2 anos no Japão. No Japão, o pessoal fala assim, todo mundo é igual. Não é. A Ilha Norte, Hokkaido, é diferente da Honshu, que é a ilha central, que é diferente de Okinawa, que são as ilhas do sul, tem uma temperatura tropical. Os japoneses fisicamente são diferentes e culturalmente, cada região do Japão tem gastronomia, costumes, dialetos diferentes. Então, veja, como é que... Eu estou falando em 2 situações específicas, né? Eu não estou nem pegando um mercado enorme como a China ou como os Estados Unidos. Enfim, então, essa questão cultural e o planejamento, Glaucia. Planejamento é tudo. Planejamento na governança, planejamento da sucessão, planejamento enfim, na internacionalização. Esse processo, eu prefiro que ele tome mais tempo do que, de fato, a ação. Porque um bom planejamento, isso daí qualquer pessoa fala, um bom planejamento reduz e minimaliza ou diminui o percentual de erro. A assertividade é maior. Muito bacana. Aproveitando que você está falando de planejamento, Renier, acho que dá um gancho legal para a nossa próxima pergunta, que aí eu quero justamente conversar com você sobre o ESG, que tem aí um movimento forte agora nas empresas, e queria saber sua opinião sobre isso, e se você acha que é possível para a pequena e para a média empresa também aderir, porque quando você vai procurar os exemplos, eu estava até olhando hoje na Forbes, que a Forbes faz ali, tem um espaço só para falar sobre o assunto, e aí você só vê notícias de grandes empresas, de economia de energia, né, falando de novas embalagens e tal, e às vezes isso não toca esse mercado menor. Me fala se você tem visto alguns exemplos que te agradam e qual que é a sua opinião aí sobre esse movimento. Aí você já emenda aí, fala um pouco de diversidade também, que acho que é um tema bacana, por onde a gente começa, dá para implantar, me fala aí. Veja, boas práticas, elas servem para qualquer negócio, independente do tamanho, Glaucia. Às vezes fica esse estigma que só grande empresa faz planejamento. Não, as pequenas e médias também fazem e precisam fazer. Recentemente saiu um estudo que entre as maiores poluidoras de plástico dos oceanos do mundo são 15 grandes empresas. As grandes empresas que pregam tanto... Antigamente se falava em responsabilidade corporativa social nos seus relatórios. Hoje, a sopinha de letras da moda é o ESG. Veja, eu respeito o ESG, é fundamental, mas, na minha visão, o que aconteceu com o ESG? O ESG, que hoje você tem curso, todo mundo está falando, é palestra, é evento, estatística, é muito bom, porque isso daí precisa ser disseminado. Mas isso daí, na verdade, nada mais é do que uma empresa que tem boas práticas, que tem legado, que tem visão, ela já pratica, ela pode não ter esse nome. E veja, o ESG, ele tem a sua importância, mas a minha leitura desse processo é muito diferente do que eu vejo no mercado. Ele começou com o consumidor, e não com as empresas. Foi o consumidor que pressionou e está pressionando as empresas mudarem, as empresas que não entenderam ainda. Aí eles criaram esse nome e estão criando ações fundamentais, importantes, mas foi o consumidor. O que acontece com o consumidor hoje? O consumidor ele vai muito menos pela marca e muito mais pelo impacto social que uma empresa gera. Né? O consumidor tem essa visão. E o que aconteceu? Aí eu quero saber se esse café é sustentável. Os restaurantes 5 estrelas do Michelin não vai mais servir carne, agora ele é vegetariano, porque ele entendeu que existe um público que está demandando uma questão socioambiental. A gente poderia falar de várias coisas nesse processo, mas, na minha visão, a locomotiva, que é uma expressão antiga, locomotiva, né, nem existe mais, mas a máquina propulsora desse movimento ESG
foram os consumidores que pressionaram as empresas. E olha, aquilo que você falou, você tem uma pesquisa muito interessante, eu faço parte aqui do LEAD em Pernambuco Internacional. O LEAD lançou uma pesquisa muito interessante, né? E, por exemplo, 67% dos entrevistados consideram o ESG um grau de importância altíssimo nos seus negócios, para o futuro, né? E não só, existem bancos e já tem fundos de investimento preocupados com a pegada de carbono. Você tem redes de supermercado na Europa que já estão se preocupando com o produto, né? Enfim, do agronegócio, que vai chegar para eles e como foi produzido. Então, o ESG é um movimento muito interessante. As empresas, não importa o tamanho, elas têm que ter essa visão, têm que ter esse comprometimento. Para você se internacionalizar hoje, você tem que ter essa visão ESG, sem dúvida alguma, mas não é só discurso, é ação. Existe na diplomacia um movimento muito importante, que se chama diplomacia econômica. O que acontece antigamente? Antigamente você fazia o comércio internacional entre dois países. Com o impacto que esse comércio gera, as pessoas não estavam preocupadas, né, daquilo que estavam importando. Por exemplo, muito lixo do primeiro país é exportado para países do terceiro mundo. É comércio internacional isso. É uma vergonha, mas você já encontra lixo de países do primeiro mundo em países em desenvolvimento. Né? Como é que o país vai ser ESG? Porque ESG não são só as empresas, né? São os países. O poder público também tem que se tornar ESG. Né? Tem que haver esse alinhamento. Né? Então, a diplomacia econômica ela substitui o comércio entre os países. A diplomacia econômica que os países hoje estão adotando, ela tem uma visão social, ou seja, qual impacto aquele comércio que eu estou gerando tem entre os países. Vou pegar um exemplo. Em Pernambuco, aqui teve um estaleiro Atlântico Sul que no auge empregou mais de 60 mil pessoas. Hoje você tem 5, 7 mil pessoas, e olha lá. E para onde é que foram essas outras 20, 30 mil pessoas? Foram para a informalidade? Então, a economia, a diplomacia econômica, ela tem justamente essa visão, ou seja, vamos fazer o investimento, vamos fazer o comércio entre as duas partes, vamos, mas qual o impacto social que isso vai ter nas regiões? Essa preocupação é fundamental, isso vai afetar os empréstimos com os bancos, o comércio internacional, as internacionalizações, as parcerias, as fusões, as aquisições, tudo isso vai estar ligado. Então, Glaucia, você vê que a tua pergunta é muito importante e precisa, eu não gosto muito dessa palavra porque é usado muito, né? Mudar o mindset, ou seja, nós precisamos nos reposicionar, algo que o consumidor já fez, agora falta as empresas se reposicionarem, e rápido, né? Aí, Ranier, eu queria ouvir de você. Quais são as tendências em governança que devem ser destaque, que você aposta aí que devem se destacar ainda em 2021? Essa preocupação de planejamento familiar e corporativo são fundamentais dentro de uma visão ESG, né? Planejamento é tudo. Outra questão que se fala muito, mas que eu acho que falta uma palavra, é a questão da diversidade. Se fala muito em diversidade nas empresas, nas ações, mas eu me preocupo, porque diversidade precisa ter inclusão. Porque muitas empresas até têm uma diversidade, mas essas pessoas que fazem parte da diversidade estão incluídas, realmente estão integradas, né? Porque você pode muito bem ter essa visão de inclusão, mas elas não estão integradas, elas vivem no canto lá, tem o percentual garantido por lei, no relatório estão bonitinhas, mas elas não estão integradas no processo. Então, são questões que têm que ser vistas esse ano, são urgentes e precisam ser trabalhadas, né? Outra questão que eu acho que é importante, Glaucia, é a questão das startups. Nós temos trabalhado muito com as startups, né? As startups geralmente são formadas por jovens que têm uma visão de negócio muito clara, são empreendedores, e aí eu entro dentro dessa visão de diversidade e inclusão, e é que eu falo da revolução prateada. Ou seja, a governança precisa ser trabalhada nas startups, né? E dentro de um mix dos mais diversos conhecimentos
e faixas etárias, para que a startup tenha uma visão de estratégica, de complementaridade. Então, essa é uma tendência que é muito importante, as startups cada vez mais integrarem pessoas das mais diversas idades, faixas etárias, e incluírem dentro do processo de startups. Isso é fundamental. Então, são algumas tendências que eu acho importante. As empresas estão procurando cada vez mais criar um legado. O consumidor exige um legado, né? O envolvimento social. Então, essa é uma tendência muito importante, não só para constar nos relatórios, elas precisam estar ocorrendo de fato, né? Vou pegar um exemplo bastante recente. A Microsoft com Bill Gates, com a Melinda Gates, recentemente se separaram, e a Fundação Bill e Melinda Gates, como é que vai ficar, né? Então, e é uma fundação estável, riquíssima, né? Então, essa questão da continuidade, né, até em instituições estruturadas, é muito importante. Então, são alguns aspectos que eu acho que são importantes de estarem sendo trabalhados das empresas, né? Essa visão, eu gosto muito de algum... Olha, eu separei 2 frases, se você me permitir, eu vou ler, né? Na questão de governança, eu gosto muito, que é uma frase que impacta, mas uma vez eu vi que essa frase deveria estar em toda empresa familiar. Filhos crescem, pais envelhecem. É um fato da natureza. Precisamos considerar, precisamos colocar, a gente coloca tanta coisa no planejamento estratégico que a gente esquece que nós não somos eternos. E, por último, só um raciocínio para instigar um pouquinho de William Ward, que eu acho fantástico. Eu tenho até nas minhas apresentações, e eu acho que serve muito para quem trabalha em consultoria, para quem trabalha em apoiar o próximo, né? Antes de falar, escute, que é aquele meu segredo, né? Eu escutar, perguntar. Antes de escrever, pense. Hoje em dia, no mundo online que nós estamos, a gente escreve quase tudo, né? Antes de gastar, conquiste. Ou seja, não crie débitos. Antes de investir, investigue. Verifique onde você está investindo o seu tempo e dinheiro. Antes de criticar, espere. Nada melhor do que uma boa noite de descanso antes de uma explosão. Antes de orar, perdoe. Perdoar é um grande remédio. Antes de desistir, tente. Antes de se aposentar, poupe. Né? Antes de morrer, doe. Que é o legado. É um pensamento fantástico que eu queria trazer, que resume um pouquinho tudo que a gente falou em termos de governança, empresas familiares, visão de futuro, sucessão e internacionalização. É um conjunto holístico que as empresas precisam pensar e trabalhar. Olha, eu ia te pedir, falar, Ranier, fecha com uma mensagem aqui para o nosso público, mas imagina que eu vou deixar você mexer em mais alguma coisa nesse programa. Vai finalizar, sim, ficou maravilhoso, incrível. Que bom que você trouxe esses pensamentos aqui para compartilhar com a gente. A gente vai ter que repetir, falar aí de mais um monte de assuntos que ficou faltando, mas foi maravilhoso, uma aula, como eu já esperava de você. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento e trazer tanta informação aqui para o programa. Foi um prazer ter você aqui comigo, viu? Obrigada mesmo. Glaucia, o prazer é nosso. Eu agradeço esse momento de reflexão, de trocas de ideias. Eu acho que cada vez mais o ser humano precisa disso, né? A máscara que nós usamos hoje evidencia uma coisa: um olho no olho. Nós temos saudade do olho no olho, porque a gente não olha mais as emoções por causa da máscara, então sobrou um olho. Né? Então, cada vez mais vamos precisar do olho no olho, dessa troca de ideias. Eu agradeço, parabéns pelo programa e fico à disposição. Bora, a gente volta. Obrigada mesmo, Ranier, um prazer. Até a próxima.